Olá, começando mais um Pode ou Não Podcast, o espaço onde a gente traz soluções, questionamentos sobre coisas que a locadora pode ou não pode fazer. E eu queria te convidar, agora no dia 27 e 28 de agosto de 2024, a gente realiza aqui em São Paulo o quarto Fórum Rent de contabilidade para locadora. Todas as empresas que alugam são convidadas a participar. E o nosso tema de hoje é muito interessante e eu quero saber se a locadora pode ou não pode fazer. Pode ou não pode uma locadora terceirizar 100% os problemas do dia a dia operacional para uma empresa? Será que tem alguma coisa que a locadora precisa tomar cuidado, ficar com medo? E o assunto não é jurídico, não. Para bater esse papão com a gente, eu estou trazendo a Global Fleet, que você talvez não conheça. E eu estou aqui com o Rafael. Tudo bem, Rafael? Prazer, Paulo. Tudo bem? Tudo jóia. Tudo Rafael está à certo. frente aí da parte comercial da Global Isso Fleet. aí. O que é a Global Fleet? Fala aí rapidinho para o nosso público conhecer um pouco. Bom, Paulo, a Global Fleet é uma empresa que está presente no mercado há 23 anos, né? E nós trazemos as soluções de gerenciamento de operações, tá? Sejam elas locadoras, sejam elas empresas de multimercados, empresas com frota própria, locada ou até mesmo locadoras, tá? Ou seja, você mexe com locadora, frota, concessionária, fábrica, é mais ou menos isso. Isso mesmo. Tanto Interessante. montadora ou segmentos de multimercados, né? Hoje o nosso modelo de negócio, né, o Moldal que foi criado para atendimento, a gente consegue contemplar todos os nichos desse mercado que compõem frotas. Interessante. Se é alguém que manja de resolver problema dos outros, tá aqui na minha É frente, né? Na minha verdade. frente de fleet, é Boa. o Rafael. E, Rafael, eu tenho algumas perguntinhas aqui. Eu tô com a pauta aqui. E eu queria já te perguntar o seguinte: o mundo das locadoras tá crescendo demais. Carro por assinatura, eu mesmo tenho um carro por assinatura, tá Sim, virando uma febre. E tudo isso vem problemas. Ter com negócio é certeza. problemas, né? E eu posso colocar. Vou te passar. Vou ler a minha questão. O mundo das locadoras tem crescido e os problemas da operação também. Essa sensibilidade que eu tenho é técnica. É isso mesmo? Quanto mais locadora, quanto mais carro por aciona, mais pepino do dia a dia para resolver? Com certeza, Paulo. E você tocou num ponto bem interessante, né? Se você observar, né, de uns anos para cá, as locadoras antigamente competiam com as próprias locadoras, né? Hoje o modelo Verdade. de negócio ele expandiu de tal forma, falando, né, de carro por assinatura, que as locadoras concorrem com as próprias montadoras, né? Muitas montadoras Uhum. lançaram os seus produtos para o mercado, né? E aí houve uma competitividade bem interessante para o mercado. Óbvio que para o cliente final é muito interessante porque ele tem um poder de escolha Concorrência, né? muito grande, né? Verdade. Então, ele sai ali daquele fluxo somente de fazer uma alocação convencional, a famosa alocação balcão, né? Que a gente Uhum. conhece popularmente, e aí ele tem uma competitividade maior, né? Hoje, se você for numa montadora ou até mesmo numa concessionária, né, especificamente, o consultor, né, o representante comercial, ele vai te dar 3 modelos de negócio, né? O valor do carro à vista, o valor do carro financiado ou o famoso carro por assinatura. Uhum. Então, esse cliente ele pode aderir por esses 3 modelos de negócio e o carro por assinatura, especificamente, né, ele vem competindo diretamente com esse modal que as locadoras têm dentro do seu portfólio, né? Mas isso tudo é bacana, é um novo negócio. Mas eu que sou dono de locadora, deve gerar um monte de problemas. Você vê é, é, as concessionárias, eu vou colocar as concessionárias no meio também, que estão virando locadora. Sim, sim. As fábricas que estão montando suas próprias locadoras, mas eles não sabem resolver esses problemas. Você sente que há uma carência de ter alguém para resolver o problema dessas locadoras? Sim. Se você parar para analisar, né, o cliente que adere o carro por assinatura, né, ele já é um cliente diferenciado, né? Sim. E por essa diferenciação, eu já tenho uma diferença do tipo de atendimento que eu tenho que fazer para esse cliente especificamente, né? A gente pode trazer aqui um exemplo, né? Ahn, cara, como que eu vou lidar com esse cliente com 0800 dedicado para ele, Interessante, verdade. né? Então eu tenho que ter um modelo de negócio 100% aderente para um atendimento Uhum. personalizado para esse player, né? Se eu não tenho um atendimento dedicado para ele, ou eu coloco ele numa esteira convencional de uma locação
balcão, né? Balcão, é o hack. É, o famoso hack, eu já tenho grandes problemas operacionais, né? Porque esse cliente, ele quer tudo rápido, né? Uma resolução 100% Sim, rápida e uma solução 100% efetiva. Por quê? O cara que busca o formato de carro por assinatura, ele já é um cliente especificamente que gosta de praticidade no seu dia a dia, É né? verdade, eu sou um exemplo disso. E eu Não compartilho gosto de da perder ideia, tempo. porque eu também tenho carro por assinatura. Legal. Então, todo esse fluxo operacional, ele tem que ser desenhado especificamente para esse atendimento, tá? Então, por mais que tenha algumas particularidades, né, em carro por assinatura ou locação convencional, os problemas são diferentes, É, você tem né? razão. Então, a gente pode dizer que, sim, é possível terceirizar esses problemas, né? E tem empresas no mercado que estão preparadas Que para resolve poder isso. atender da melhor maneira possível Tá esse tipo de certo. cliente. Você me fez lembrar, Rafael, você que está nos assistindo aí de concessionária, a concessionária e a fábrica não tem costume de ter relacionamento com o cliente. Ah, mas lógico que tem, Paulo. Verdade, ele vende um carro pro Paulo Henrique e daqui a 3, 4 anos o Paulo Henrique volta lá para trocar. Se é que volta lá, né? Se é Pode ir que na volta. concorrência. Sim. A locadora, não. A locadora, eu assinei um carro. Todo mês vem uma fatura. Todo mês alguém tem que estar olhando para ver se o carro está em ordem. Então, é uma relação, eu gosto de comparar, a relação de um carro por assinatura é igual um casamento. Você Com tem que fazer certeza. manutenção, você tem que estar olhando para ver se está tudo em ordem. E a venda é como se fosse um namoro que deu errado e se desfez, né? Então, o que você trouxe para a gente é justamente isso. Você, locador, que está com dificuldade, você principalmente de concessionária e fábrica que está tentando fazer o jeito que você faz lá na revenda, que você vende Sim. e no locador não acontece assim, você está tentando trazer isso para dentro de casa. E eu queria já aproveitar e emendar uma segunda pergunta. Já que você está falando de problemas, nós estamos falando, quais os problemas que uma locadora pode terceirizar na gestão de frota? Por exemplo, no seu negócio, Sim. né, o que ela pode jogar, o pepino que ela pode jogar na mão de vocês? Um problema muito grande, você mencionou, né, muito bem, é a bendita manutenção, né? Sim. A gestão da manutenção. Se você não tem um controle efetivo, né, dessas manutenções, as paradas programadas, né, todo o fluxo de gestão de manutenção corretiva e as preventivas, você acaba se perdendo de uma maneira que depois não tem mais volta, né? Entendi. Até mesmo para a venda desse ativo futuramente, né? Então, dentro, né, do nosso nicho de mercado, todo esse fluxo operacional, né, a gente consegue mapear, né, 100% do início ao final, né? E um grande problema que a gente encontra também não é somente a gestão dessas manutenções, são as pagadorias dessas manutenções, É né? verdade. Aliás, um baita do pipi, né? Nota que Sim. vai, nota que vem, e sei lá o que mais. Com certeza. Imagina um cenário, né? Eu nem vou falar aqui de um grande player, né? Imagina um cenário de um pequeno locador, né? Ali a locadora que tem ali os seus 50, 100 veículos, né? E ele está iniciando e a gente não sabe quais são os problemas adversos que essa empresa pode enfrentar, né? Então, com relação à manutenção, a gente já pode elencar sinistro, né? Alagamento. Verdade. Então, 50% da operação desse cara ali para, né? E ele não tem um valor em caixa para poder fazer a manutenção correta desses veículos ou colocar em condições de uso e de rodagem. Consequentemente, ele precisa dar um carro reserva para esse cliente e de repente ele não tem. E aí ele já começa a gerar vários problemas dentro da operação dele, né? Pepino, Um índice de reclamação gigantesco, né? E aí, mas tem solução, né? Esse é um ponto positivo, né? Nós já idealizamos dentro desse modelo de negócio que o locador ele não precisa se preocupar nem com a gestão efetiva das manutenções, tampouco com a pagadoria dessas manutenções, né? Então, dentro do nosso modelo de negócio, a gente consegue garantir que 100% dessas manutenções vão estar pagas e esse cliente ele só tem a preocupação de me reembolsar daqui a 30, 60 ou 90 dias. Olha só que interessante, você tem prazo ainda quando você terceiriza. Sim. Você terceirizou dois problemas. O problema em si, que é gerir tudo isso, e a questão de caixa. Com certeza. Um outro ponto também muito interessante, que é muito bacana que a gente explore aqui, são as infrações e multas, né, Paulo? Porque dá para terceirizar também. Sim, esses veículos, eles ficam em posse da locadora, né? Então, todo passivo que for relacionado a infrações e multas que não for possível indicar, né, ele volta para a mão da locadora. Então, dentro desse modelo de negócio, é possível, sim, fazer toda a gestão completa dessas infrações e multas, tá?
e também atuar efetivamente com a pagadoria antecipada, e depois ele tem a preocupação ali de fazer o desconto diretamente no cartão do cliente dele, só que ele tem a certeza e a garantia que nenhum passivo vai ficar pendente da sua operação. Muito legal. E você está falando da parte back-office, que a gente chama, né? O pessoal gosta desses termos meio fresco, né? Parte de dentro da locadora. Sim. E a parte balcão para fora, é possível também terceirizar um 0800, né? É o nome, mas tá meio Sim, fora de sim, uso, né? sim. 0300, acho que agora. Sim, sim. É possível também isso, uma locadora terceirizar e ela não ter essa preocupação? Excelente questionamento, Paulo. Sim, é possível essa terceirização, além também da redução de custo operacional, né? Sim. Porque vamos pensar num cenário, de repente eu tenho aqui, né, até um ouvinte, né, de vocês aqui, que queira partir para esse formato, né, de carro por assinatura, e de repente esse cara ele tá meio perdido e ele não sabe, né, devido aos percalços, né, que tem ali no dia a dia, cara, não vou me lançar, eu acho que é um modelo de negócio muito arriscado, e tem, né, empresas que estão preparadas para atender desde a mobilização até a desmobilização, né? E dentro desse fluxo operacional, né, nessa linha, a gente tem, né, toda a composição do 0800, né, que o cliente faz o contato para agendamento das manutenções, a própria reserva dos veículos, né? 0800 entrar em contato com o cliente informando que o veículo está disponível e aonde que ele vai querer receber esse veículo, né? Toda a parte de contato com esse cliente na ponta, é possível também essa terceirização. Ou seja, o locador ou o frotista, ele pode contar também com esse serviço. É, você viu só, ele tá falando muito pode. Afinal, pode ou não pode terceirizar os problemas de uma locadora jogar na mão de quem entende? Eu ouvi um monte de pode e isso é muito bom. Eu queria avançar um pouquinho, não foge não, nós temos só mais duas perguntinhas. Eu acho que você já acabou falando um pouquinho, mas eu queria que você talvez desse até uma opção do negócio que você faz, né? Quais as vantagens de uma terceirização? Eu sei que você, público, está olhando assim, falando, deve custar, né? Deve ter aí uma fatia que eu vou ter que pagar tal. Falando genericamente, talvez tocando um pouquinho naquilo que você faz, qual a vantagem que Maria leva? Primeiramente, Paulo, antes de responder a sua pergunta, existem dois mitos, né? Se você me permite. Vontade. Tem um grande mito que algumas operações, né? O gestor ou o próprio locador, ele fala assim, né? Cara, eu vou terceirizar uma operação, cara, eu vou ter que mandar um monte de gente embora, né? Como que vai funcionar isso? Não. Na verdade, uma gerenciadora, ela vai na contramão disso. Quanto mais inteligência que eu trago para o negócio, otimização e terceirização de mão de obra, mais fluxo operacional e caixa eu vou trazer para essa operação, né? E aí a questão de preço e valor, a gente vai atuar com o valor. Porque o valor agregado que a gente consegue trazer para essa operação é gigantesco, né? Então essa operação ela consegue crescer de maneira muito fluida, né? E de maneira fluida e organizada, que é o principal. O outro ponto, né, que você mencionou, são as vantagens, né? Então imagina que você pode ter ali uma redução do seu custo operacional na casa de 25 a 35%. Por quê? Bastante, hein? Com certeza, né? Você pensando no universo de locação, isso representa muito para a operação. Então, o custo, o valor agregado que você paga por placa, com a redução do custo operacional, isso acaba se pagando consequentemente, né? E você está falando de custo operacional. Eu vou mais além. Se empatar, mas o pepino estiver sendo resolvido por outro, já vai ter vantagem. Com certeza. Imagina se eu ganhar alguma coisa ainda. Com reduzir, certeza, né? sim. Você reduzindo isso, né, o seu caixa agradece de maneira 100% satisfatória, Sim. além também do fluxo financeiro, né? Você faz ali a aprovação desse serviço, nós pagamos o prestador e depois você me reembolsa, de acordo com o modelo de crédito que foi disponibilizado para você no ato da análise de crédito mediante a implantação do nosso produto. Muito interessante. Olha só, uma baita de uma vantagem de terceirização, né, que a gente acaba não enxergando, né? Eu queria avançar para uma pergunta final, mas antes disso, né, a gente está falando de problemas aqui e o nosso podcast ele tem o oferecimento da Abud Advogados Associados. Se você tem um problema aí trabalhista, passa lá para o pessoal que eles podem aí ajudar. E também nós temos um problema na hora que a gente faz podcast, Rafael, que são as imagens. O
pessoal tá me vendo lindão aí? Não sou eu, não. São as câmeras da Movilocadora, uma baita de uma locadora que pode alugar aí produtos audiovisuais, celulares e câmeras, né? Bastante coisa aí para sua locadora. Dá uma olhadinha aí, você vai conhecer bastante o trabalho deles. Última pergunta para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, o nosso pode ou não pode? Eu vi que você falou várias coisas e me veio à mente. Eu lembrei da Nike. A Nike hoje é uma marca tão forte que dizem que ela não tem estrutura. Tudo é terceirizado. O que vende é a marca, né? Sim. Hoje, a locadora consegue operar praticamente 100% sem ter uma estrutura própria para resolver esses pepinos? Eu posso jogar tudo na mão de uma empresa como a sua, por exemplo? Sim. Hoje, né, nós temos aí dentro da nossa linha, né, de modelo de negócio, como se fosse uma esteira operacional, tá? Tanto na parte de mobilização, ele já começa ali no 0800, toda a parte de fluxo de manutenção, toda análise técnica. Um outro nicho de mercado que nós atuamos também é a terceirização de mão de obra qualificada. Então, de repente, eu procuro um profissional que eu desejo que tenha ali, que ingresse na minha organização e eu não sei por Sim. onde começar. A Global Fleet, ela atua com essa terceirização de mão de obra qualificada, tá? Toda a parte de assistência 24 horas com guincho, a parte de gestão de infrações e multas que eu mencionei, toda a questão de pagadoria, né? A parte de mobilização, primeiro emplacamento. Até desmobilização vocês fazem também? Sim, Tanto a sim. imobilização como a desmobilização Sim, sim. eu posso terceirizar com uma empresa como a sua. Sim. Então, dentro desse formato, né, desse modelo de negócio, eu consigo absorver 100% dessa operação. Ou seja, Interessante, hein? o cliente ele só tem a preocupação, como você mencionou, né, de ter a marca dele e ele tem a garantia que a operação dele vai estar rodando 100% em condições de satisfação para o cliente final, que é o que mais importa, e é o que a conta fecha. Uma vez que eu tenho a satisfação desse cliente, a frota 100% mantenida em condições de uso e rodagem, é lucro garantido, né? Então ele não tem nenhuma preocupação ou dor de cabeça operacional. Interessante, hein? A locadora que está nos ouvindo aí, eu acho que deve estar curiosa, né? Porque eu acho até, Rafael, tem muita gente entrando no mercado, principalmente concessionárias. E aquilo que eu falei durante o papo, não tem muito costume em resolver problemas que a locação traz. A concessionária ela não tem alguns problemas. Ela São vende muitos, né, o carro Paulo? vai embora. São muitos problemas. Porque você tem que gerir o carro e o cliente enquanto ele está ali 2 anos, que é a média de um carro que fica na locadora, e isso se repete mensalmente e vai acontecer várias coisas. Um acidente, uma multa, várias coisas. E aí a locadora, além dela resolver esse problema, ela precisa colocar gente boa de fora, se for um funcionário, para resolver isso. Quer dizer, se eu terceirizar, eu também estou tirando um pouquinho essa questão de ter que ficar selecionando gente para resolver isso. Porque, pelo que eu vejo, uma solução como a sua, vocês estão resolvendo o problema de trocentas mil locadoras. A pessoa acaba se especializando. Não, com certeza. Você passando ali, né, por toda essa vivência, esse tempo de mercado, né, você acaba calejando, né, o que a gente fala, né? Então, um outro ponto também de repente, até uma alteração de política de frota, né? Eu consigo ali aportar esse cliente na ponta com que realmente é efetivo ou não é efetivo para aquela operação específica, justamente pela nossa vivência de mercado, né? De repente, um fluxo operacional que esse cliente ele deseja ou ele almeja implantar, de repente, para esse modelo de negócio não vai ter uma melhor aderência, né? E você só vai conseguir falar e atestar isso para esse cliente justamente se você tiver uma vivência operacional, né? Hoje nós estamos presentes no mercado, né, há mais de 23 anos, né? Então, todos os problemas, né, toda aquela questão de viram esse filme. e erro, né? Nós conseguimos explanar isso para o cliente, né? E no ato da implantação do produto, a gente faz a definição a 4 mãos, né? Então, não é que você vai terceirizar ali 100% da operação. Largar, não é delargar, é delegar. Com certeza. E aí você se dedica a 100% de atender as demandas, né, do dia a dia de maneira mais efetiva. Por quê? Você sabe que tem uma empresa que está resolvendo os seus problemas, né?
como você mencionou, os pepinos do dia a dia. Exato. E aí você concentra no core business, que é o seu negócio, que é alocar, né? Foca no marketing, compra e Engenheiro levou a aquisição venda. de mais veículos, né? Tem um time ali para cuidar, dedica um tempo para cuidar ali da sua operação, do seu dia a dia, e deixa que o especialista, né, a gerenciadora, toca o resto, e aí você só tem a única preocupação de pagar um valor mensal fixo por placa, tá? E deixar a gerenciadora tocar ali todo o barco e todo o fluxo operacional. Interessante. É isso, nosso papo chegou ao fim. Gostei muito de conhecer a Global Fleet e eu vi que ele respondeu. Pode ou não pode jogar o pepino na mão dele? Sendo bem direto. Pode, né? Pode mandar que você bate no peito. Com certeza. Foi muito legal. Eu queria agradecer aí você, locadora. A gente tem nesse espaço a intenção de trazer soluções que talvez você não conheça. Tá aí tentando resolver dentro de casa e quem manja, quem é segmentado e personalizado, trabalha com mais facilidade. Que é inclusive o caso aqui da Audit Lock One, que é expert aí no mundo das locadoras. Esse foi mais um Pode ou Não Podcast, conhecendo aí a Global Fleet, trazendo soluções aí para o mundo das locadoras. Não esqueça, 27 e 28 de agosto, quarto Fórum Rent de Contabilidade, realização aqui da Audit Lock One. E eu queria agradecer a Movi Locadora. Olha a qualidade que você está vendo no nosso podcast. Você quer ter uma qualidade assim? Vai atrás da Movi Locadora. E se tem algum problema trabalhista, a gente está aí com a parceria com o pessoal da Abud Advogados. E eu queria passar aqui a bola para finalizar o nosso bate-papo para o Rafael falar como é que a gente encontra a Global Fleet. Paulo, eu que agradeço o convite e o tempo que vocês dedicaram para a gente apresentar um pouquinho das nossas soluções. E você, locador ou frotista que deseja conhecer um pouquinho mais do modelo da Global Fleet, quiser marcar uma reunião para que a gente tenha um bate-papo, pode procurar diretamente no meu WhatsApp 11 97376 3854 ou no nosso Fale Conosco diretamente no nosso site globalfleet.com.br. É isso. Até o nosso próximo podcast. Pode ou não pode? Vamos para cima. Mas o grande diferencial é a possibilidade de capturar 4K em 120 FPS no formato ProRes 422 de 10 bits. Valorizamos a mudança. Vivenciamos as novas tendências. Construímos o futuro. Juntos com você, sempre em movimento. O seu hábito de consumo muda. A gente muda também. Democratizamos, olhamos para frente. Repensar, transformar e inovar. Temos a coragem de encarar o novo. Defendemos que o movimento é possível, e é possível agora. A evolução está aqui. A nova era do consumo chegou.